Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta aqui em Nova Lima, em Minas Gerais. E a gente está recebendo hoje o aniversário de 7 anos do programa, o Cacai, né, Antônio Carlos de Almeida Cacai. A gente vai falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que a gente está vivendo na sociedade, de perdas das garantias fundamentais, se é que em algum momento nós tivemos ela na sua plenitude, mas é importante que a gente discuta pelo menos o que nós já tivemos até aqui, e esse desenvolvimento da sociedade, que nos parece de um Estado policialesco, um Estado que não respeita as suas garantias fundamentais e tem piorado ao longo do tempo. Cacai, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui na Terra das Alterosas, né, que é também o seu lar, e também pelas ondas do rádio em Curitiba. É um prazer te receber. Querido, em primeiro lugar, eu quero ressaltar a alegria enorme de poder estar junto com você, especialmente, evidentemente, nas minhas Minas Gerais, né? Eu sou de Patos de Minas, cruzeirense apaixonado, sofredor. Então, sempre que eu posso falar para Minas, é um prazer muito especial. E a alegria de falar para Curitiba, que é um lugar onde eu tenho tido grandes embates, e com todo respeito e carinho, né? Agora mesmo sou advogado do vereador Renato, que está sendo caçado por ser negro, e é uma luta enorme que eu tenho lá. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você para falar um pouco sobre o Brasil, sobre o nosso momento e sobre essa expectativa que nós temos de afastar esse momento fascista, difícil, reacionário, e poder trazer de novo o Brasil com a hipótese de ser feliz. Muito obrigado pelo convite. Ô, Cacai, nós aqui agradecemos, mas eu queria começar, como dizia o meu professor de Psicologia e Psicanálise na Faculdade de Direito, eu queria começar pelo começo, que é isso que nós começamos a viver, que foi a Lava Jato. Eu acho que, partindo daí, a gente consegue tecer algumas considerações do que a gente está vivendo hoje. Ali começa-se, de fato, esse projeto de desmonte do Brasil, das nossas instituições, das garantias fundamentais, da falta de respeito com a legalidade? Começa por ali? Olha, eu vou te dizer, eu vivenciei todos esses momentos, né? No mensalão, já havia uma tentativa de criminalização da política. Eu fui advogado do Duda Mendonça, consegui absolvê-lo, foi uma alegria grande, mas ali nós tínhamos uma criminalização da política. A gravidade maior da Lava Jato é que hoje, acho que não tem mais dúvida, né? Eu fui advogado da Lava Jato desde o primeiro dia, 17 de março de 2014. E tive, ao longo do processo, 30 clientes. Ali eu denunciei isso, corri o Brasil inteiro denunciando isso, corri muito o interior de Minas, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá, Londrina, demonstrando que havia um projeto de poder. Essa foi a diferença, que eu digo, cruel, que aconteceu na Lava Jato. Por quê? Porque quando você tem um projeto de poder, você instrumentaliza o Poder Judiciário. Houve uma instrumentalização de parte do Ministério Público, com apoio da grande mídia. Então, foi um projeto que nós denunciamos. Eu denunciei especialmente, corri o Brasil inteiro denunciando, mas que demorou muito para as pessoas perceberem isso. Porque o apoio da grande mídia é algo fantástico. Eu costumo dizer, e já repeti tantas vezes que fica meio banal, mas esses, especialmente o Moro, o Deltan, aquele grupozinho pequeno que fazia ali a instrumentalização do Poder Judiciário, criminalizando o Poder Judiciário. Veja bem, eu dizia isso e ninguém prestava muita atenção, mas o Supremo Tribunal disse que eles fizeram uma criminalização do sistema de justiça. Eles cometeram um crime.
Então, naquele momento em que, especialmente, esse ex-juiz, com esses companheiros que ele coordenava, que já é um crime, correram o país para poder fazer essa hipótese de ir o poder através de uma operação, foi gravíssimo. Foi muito bom fazer esse debate no Brasil inteiro, foi muito firme por parte de algumas poucas pessoas e, ao final, tudo se deu de uma forma muito interessante. E hoje nós temos que saber o seguinte, eu digo carinhosamente, esse governo fascista que aí está, esse governo Bolsonaro, que é um governo que termina com as chances do Brasil ser feliz, que voltou o Brasil para o mapa da fome, que tem 33 milhões de brasileiros passando fome e 158 milhões de brasileiros com subsistência alimentar, é inacreditável. Eu participo de discussões, agora fiz uma discussão em Portugal, fiz na Espanha, em Sevilha. As pessoas estão perplexas. Esse governo só se elegeu porque teve como seu principal eleitor esse senhor Sérgio Moro e os seus comandados, Deltan Dallagnol e tantos outros. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer hoje. O Brasil merece fazer isso. A gente está diante talvez, depois da redemocratização, do maior desafio democrático que a gente possa imaginar, pensando que as garantias fundamentais e isso que a gente está vivendo, essa coisa de lei e movimento, né? Uma hora você não tem garantia de nada mais, uma hora não é crime, da manhã passa a ser e retroage. Como é que a gente trabalha tudo isso? Porque o direito penal, ele não pode, primeiro, ser usado para qualquer coisa, né? E outra coisa, as garantias fundamentais, a gente percebe que elas estão vilipendiadas. Não existe mais um processo democrático em que a gente possa estar livre desse tipo de autoritarismo, desse neofascismo que está aí. Como é que você vê tudo isso, Cacai? O direito penal, evidentemente, não pode ser a saída dos nossos conflitos sociais, né? Isso é um erro enorme. Só mesmo um regime fascista, um regime de extrema-direita, pode imaginar o direito penal como forma de solução. A nossa solução ela tem que estar dentro do Estado Democrático de Direito e do cumprimento da Constituição. Eu, quando entrei com a ABC 43, no momento ainda de muita angústia no país, não era nem nome do Lula, eu fazia isso em nome da situação dramática do sistema penitenciário brasileiro. Essa ação direta de constitucionalidade 43, foi a que propiciou a soltura do Lula, com muita alegria para mim, a soltura do Zé Dirceu e tal, mas esse não era o objetivo maior. O que nós estávamos tentando já naquela época? Tentando fazer com que se fosse cumprida a Constituição. Eu me lembro quando eu fui defender a ação no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu fiz uma observação que quando eu cheguei em Brasília, em 77, na época da ditadura, ainda com as 5 vigindo, a gente queria sempre atropelar a Constituição, fazer novos direitos. Nós fundamos o Centro Acadêmico de Brasília e tal, da UNB, para depois, quando eu defendi a DC 43 no plenário do Supremo, eu dizer que, naquele momento, cumprir a Constituição era um ato revolucionário. Ou seja, hoje, e você faz uma pergunta que já é uma resposta, hoje o que nós precisamos é tentar ter uma estabilidade democrática, porque nós temos um presidente da República que é um irresponsável, um fascista inconsequente, e que ele faz a instigação aos poderes de uma forma permanente. Não é possível isso. Não é possível que as pessoas que sejam de direita, de esquerda, hoje a discussão não é entre direita e esquerda, é entre barbárie e civilização. Por que eu digo, e tenho escrito sobre isso, que, na realidade, essa eleição pode ser a mais importante da nossa história, porque ela pode ser a última. Se esse fascista ganhar, quem dirá, quem pode dizer que nós teremos a continuidade democrática? Ninguém. Nós estamos nos estertores de tudo que pode acontecer no país.
Então, eu digo carinhosamente para você, o Brasil hoje passa por um impasse, que é um impasse que parece simples, mas às vezes não é, que é entre a democracia e a barbárie. Se nós continuarmos a defender, nós que eu digo parte do povo brasileiro, idoso, você vê que parte do povo brasileiro ainda apoia esse fascista. É um fascista que acaba com os direitos das mulheres, que acaba com o direito dos negros. Eu hoje li um artigo muito interessante, dizendo que, na verdade, boa parte dos brasileiros se projeta nesse projeto fascista. Ou seja, se identifica mesmo, a gente não acredita, mas é verdade. Enquanto eu quero estabilidade, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer uma brincadeira, mas não é, é séria. Eu fui dono do restaurante Piantella. Piantella foi o restaurante mais importante da história política do Brasil. E nós tivemos uma época muito interessante lá, fui muito feliz lá, em que a gente tinha uma propaganda que era assim, aqui, até estou escrevendo um artigo sobre isso hoje à noite, aqui, oposição e situação sentam na mesma mesa. Sabe por quê? Porque era bom. Terminava um embate no Congresso Nacional, o Genuíno ia sentar com Delfim Neto, Fernando Henrique ia sentar com quem quer que fosse, com Zé Disseu. Ou seja, o Brasil era um país civilizado. Nós tínhamos parâmetros civilizatórios que nós perdemos com esse governo fascista. Eu perdi amigos. Eu resolvi tirar do meu WhatsApp, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, essas coisas, mas eu tirei do meu WhatsApp pessoas que são fascistas, pessoas que vêm defender um mundo que não é o mundo que eu quero para mim, para você, para os nossos filhos, para os meus netos. Eu não tenho neto ainda, mas espero ter. Então, esse é um embate do Brasil hoje. É um embate que não é esquerda e direita, é civilização e barbárie. Cacai, em uma oportunidade, eu tenho falado muito isso aqui há um bom tempo. Tem um livro que, de uns 3 anos para cá, tem sido... eu tenho utilizado muito para construir as pautas do programa, que é A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch. Esse sociólogo americano que morre em 94, e a filha dele publica o livro em 95, e traz reflexões importantíssimas, né, sobre as divisões de pautas, sobre o perigo democrático com tudo que a gente está vivendo com relação não só à divisão de pautas, mas também à digitalização das coisas. Ele traz um estudo muito interessante, depois eu posso te mandar o livro se você quiser. Quero ler. Eu queria te perguntar se a gente, nesse momento que a gente está vivendo, primeiro, com todos... esse projeto que me parece que é essa divisão de pautas, onde cada um quer um direito para si e acaba não trabalhando o bem comum, traz essas dificuldades para a gente. Você percebe isso também na sociedade que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas também na América Latina e também no mundo? E logo depois eu queria perguntar sobre o Bannon. Olha, eu acho muito interessante. Eu não conheço esse livro, tenho todo interesse em lê-lo, porque eu acho que... Acho não. Para mim tem uma convicção, né, de que nós, infelizmente, criamos nichos na sociedade, né, na sociedade como um todo. E alguns nichos se fortaleceram em torno de uma ideia, que é uma ideia que eu imaginava que não venceria na sociedade, mas venceu, que é a ideia do fascismo, a ideia do racismo, a ideia da misoginia. Então, veja bem, não é possível que a gente faça um corte na sociedade brasileira e imagine assim, não, tem 20 milhões de brasileiros que votam nesse fascista. Porque aí eu faço uma discussão, não sei se é exatamente isso que você pensou, mas eu penso que talvez seja uma resposta para você, que me preocupa, me angustia muito. Por que nós temos ainda esses nichos? Porque as pessoas acreditam nisso. As pessoas não se assumiam antes. Era difícil você assumir que era contra o negro, que era contra os direitos da mulher. Um presidente da República que vai lá com empáfia e fala que o negro
é racista e que tem que pesar por arroba, é algo assustador. Assustador. Mas eu, nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, tenho estudado e tenho conversado muito, e eu vejo que esse governo, ao contrário do que as pessoas pensam que é um governo sem nenhuma orientação, que fala as besteiras que quer falar, nada. Tudo o que ele fala é rigorosamente pensado. Ele fala para um grupo específico, ele fala para o grupo que o apoia. Não existe. Quando ele coloca um negro na Fundação Palmares, que tem vergonha de ser negro, veja bem, a Fundação Palmares coloca um cidadão que tem vergonha de ser negro e que destrói toda a cultura possível dos negros, é porque ele está falando para um grupo específico, querido. Não pense diferente. Se nós imaginarmos que isso é por acaso, nós não avançaremos. Ele está falando para um grupo específico. Tem lá alguns amigos meus, que eu, infelizmente, tive que tirar do meu grupo de WhatsApp, que são pessoas que acham uma maravilha ele fazer clube de tiro e não biblioteca. Veja bem, ele fazer clube de tiro e não biblioteca já é grave. Mas ele assumir, ele acusou, escrevi um artigo sobre isso, tem 15 dias, ele disse assim, vejam bem, olha só, espécie de uma acusação do Bolsonaro. Vejam bem, falando para os eleitores deles, se o Lula ganhar, ele vai fechar clube de tiro e abrir bibliotecas. Então, é tão inacreditável que aquilo que nos parece teratológico, ele fala para um grupo dele, isso é pensado, é estudado, são pessoas que acreditam que na verdade, nós temos que ter esse armamentismo como uma regra. Olha, hoje, cada vez mais, isso está vindo à tona. Nós temos hoje 1.500.000 pessoas civis com armas nas mãos do Brasil, mais do que todo o aparato de segurança pública. O que significa isso? Significa um governo fascista, um governo armamentista, que quer fazer que o cidadão tenha condições de fazer o enfrentamento daquilo que ele julga ser importante num dado momento, que é o confrontamento com, se nós ganharmos, e vamos ganhar, espero que no primeiro turno, com a verdade das urnas. É muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Claro que, olha, o Lula ganhando, vamos ter que fazer uma investigação seríssima de quanto esse grupo ganhou para abrir esse caminho do armamento do Brasil. O armamento, todos nós sabemos, porque existem as grandes guerras e tal, isso é onde mais corre dinheiro. Mas, no atual momento, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é o armamento da população civil brasileira. Nós estamos perdendo os nossos direitos mais elementares. E aí, eu repito, esse artigo meu, quando escrevi, depois tive um profundo sentimento de tristeza, porque o que ele fala assim, vocês vão votar numa pessoa que vão trocar um clube de tiro por uma biblioteca. Veja bem, ele está fazendo uma proposta definida, estudada, pensada. Tem lá os seus estudiosos de toda a questão ideológica e também da questão publicitária, que diz o seguinte, o grupo dele gosta de ouvir o quê? A violência. Então, o nosso momento é de uma gravidade ímpar. Ímpar. Nós temos que resistir. A resistência é um elemento necessário hoje, não só na nossa vida, eu diria, mas mesmo uma coisa mais profunda mesmo na existência de um Estado brasileiro que possa se identificar com algum Estado democrático após essas eleições de 2 de outubro. Nós estamos vivendo um limite entre a ficção e a realidade. Eu perguntei isso para o Eros Grau, perguntei isso para o Nutt, e estou te perguntando agora também, Cacai. A gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade, porque eu que vim do direito também, que traz essas nuances, né, de todo esse pensamento, não só filosófico, mas também do que a gente precisa construir como sociedade.
traz para a gente esse desafio de pensar o que a gente está vivendo como sociedade e parece que a gente está vivendo dentro de uma ficção. Qual que é a sua percepção sobre isso, Cacai? Olha, tem uma poesia que eu gosto muito de um mineiro que fala: o homem lustro me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lustro não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lustro como está? Seja lá onde estiver, está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa, sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Eu acho que todos nós temos hoje uma obrigação de pensar esse momento que nós estamos. Porque isso é a realidade. Por que é a realidade, querido? Porque daqui vai sair o Brasil que nós vamos viver depois dessa eleição. Então, essa ficção que nós vivemos, a gente que lê, a gente que estuda, a gente que faz debate internacional, que faz debate com a lucidez, imagine, nós temos que passar um recado absolutamente dentro da nossa realidade. Eu tenho muita preocupação, e por isso tenho feito tantos embates, tantos debates, tantas propostas, de nós não passarmos desse limite, dessa vida que nós vivemos como ideal. Eu quero agora a vida real. Eu quero ganhar as eleições. Eu quero que o Brasil faça um enfrentamento mais real possível. Por isso é que eu estou apoiando o Freixo no Rio de Janeiro, por isso é que eu discuto em outros estados, por isso é que eu adorei que o Alckmin tivesse vindo como vice. Nós não temos o direito de ficar discutindo, direito todos nós temos, e a discussão faz parte da nossa vida. Mas se nós ficarmos em um mundo encapsulado, nós vamos acabar perdendo a eleição para esse fascista que não tem limite. Então, entre a ficção e essa realidade que nós vivemos, eu quero fazer uma proposta de extrema realidade. Vamos botar os pés no chão, vamos derrotar o fascismo. É totalmente diferente. Eu estava dizendo sobre o meu restaurante lá, sobre o Piantella, na época você tinha uma discussão entre a esquerda e a direita, de uma forma civilizada. Nada disso existe mais hoje. Hoje nós vivemos entre rigorosamente a hipótese de sobreviver um Estado democrático de direito. Nós não temos o direito, eu penso, nós, pessoas que temos acesso às discussões, aos embates, à política, nós não temos o direito de nos omitir. Nós hoje vivemos a possibilidade do caos. Eu até digo o seguinte, que estamos no meio do caos, no meio do fundo do poço, ainda descobrimos que tem uma cratera moral. Não é uma questão só política, não, é uma questão moral. Esses elementos que cercam o presidente Bolsonaro são elementos que saíram do mundo da teratologia, são teratológicos, são dejetos de um esgoto que, de repente, se abriu no país. Eu não quero viver assim, eu não quero que nenhum de nós viva assim. Então, eu acho que a nossa discussão tem que deixar de ser, me permita dizer isso, até de forma talvez deselegante, ela tem que deixar de ser um pouco menos filosófica e ser mais real. Nós precisamos ganhar o país de volta. Nós precisamos tirar o país desse fosso que nos jogaram. E é isso que eu proponho. Eu proponho com a maior humildade do mundo que cada um de nós, aí nas minhas Minas Gerais, que a gente apoia o Calil é atleticano, eu sou cruzeirense doente, acho que a primeira vez que eu votaria num atleticano seria para terminar com esse embate terrível. Em Curitiba, que nós estamos falando para Curitiba, um estado que me deixa extremamente preocupado, o que fizeram aí, estão fazendo com esse menino, esse vereador, um negro, sendo caçado por ser negro. Ou seja, nós estamos fazendo um enfrentamento que é importantíssimo para a história do país. Nós estamos fazendo um enfrentamento que vai dizer quem seremos nós quando sairmos desse embate. Essa que é a realidade. Nós não podemos nos omitir, não estamos nos omitindo, mas também não podemos deixar de ser, infelizmente até, duros
e até com certa crueldade. Não se discute com o fascismo. Não senta à mesa com o fascista. Não permita que o Brasil continue com essa divisão que está levando o país para uma infelicidade que nós não merecemos. Como é que você vê o Steve Bannon? Eu acho que é importante também, e as pessoas, na sua fala, é sempre importante a gente trazer, porque por mais que a gente tenha discutido, e tem esse problema, né, porque a gente discute, às vezes, só para dentro da bolha, e a gente precisa falar para fora da bolha. E quando as pessoas nos ouvem, ela percebe também, fala, opa, deixa eu ver quem que é esse cara aqui que está sendo dito. Então, eu tenho falado isso ao longo do tempo, desses 7 anos, né? Primeiro programa que a gente discute isso, lá em 2015, foi Como Nasce o Fascismo, né? Com o professor Fábio Belo, com o professor Lucas Gontijo, a professora Suzana Cremasco, todos da Faculdade de Direito e de Psicologia também, Psicanálise da UFMG. Eu acho que isso tudo faz parte. E pensar também, Cacá, que tem um movimento, né? Tem uma força motriz por trás dessas ideias todas. E o Bannon faz parte disso e deve estar aí, articulando todo esse processo. Como é que você vê a figura do Steve Bannon? Olha, talvez eu possa falar especificamente sobre ele, mas eu tenho uma visão muito definida sobre o que você coloca. Eu acho que nós criamos no Brasil e no mundo alguns estereótipos que coordenam as eleições e, de certa forma, coordenam o mundo político. Você deve ter lido O Engenheiro do Caos, onde está lá as ideias que sustentam em parte, esse fascismo que se estabeleceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália e em tantos outros lugares. O que acontece? Nós temos que ter a noção de que o enfrentamento necessário dessa posição massiva que leva a um pensamento único, nós temos que enfrentá-lo. Não tem muita saída. Eu não sei se você concorda comigo, mas o que mais me impressiona é que, nos últimos anos, nós tivemos uma forma de massificação de uma ideia simplista que fez com que as pessoas se sentissem à vontade para poder se posicionar do lado dessa direita que se estabeleceu no mundo inteiro, que é um pouco o que faz o Engenheiro do Caos. Então, eu acho que a necessidade de fazer esse enfrentamento ele vem de um resgate necessário dessas conversas que estamos tendo aqui, quer dizer, acho que é a valorização desse pensamento humanista como um todo e do enfrentamento da mesmice. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas nós perdemos as últimas eleições, nós que eu digo o mundo, no meu ponto de vista, por uma visão simplista. O que foi feito no mundo inteiro é a disseminação de que a não política tinha que vencer. A não política significou retirar de um projeto de país, de projetos de países, a discussão mais profunda que poderia existir. Deu num Zema, em Minas Gerais. Um homem que tem orgulho de não ser político. E deu num Bolsonaro no Brasil. Um homem que, embora fosse 26 anos deputado federal, tinha um orgulho de dizer que não era político. Ou seja, a não política levou ao caos. A saída é a política. Não é a política partidária, eu não faço política partidária, nunca tive partido nenhum. Mas a política, na sua essência, isso é muito interessante. Ulisses Guimarães tinha uma frase, que até então ela era verdadeira, que no meu ponto de vista, que falava assim: você está reclamando desse Congresso Nacional? Veja o próximo, vai ser pior. Eu não acho que
essa frase dele foi uma verdade absoluta. Eu não acho que agora vai ser pior, porque é impossível ser pior. Porque nos últimos anos, dentro desse raciocínio que nós estamos conversando, se estabeleceu uma não política. A não política é corrupção. Os medíocres. Nelson Rodrigues já falava, os idiotas vão vencer não pela qualidade, porque são muitos. Então, a partir do momento que eles destruíram a política, como forma política de fazer política, olha só que coisa interessante. Você pega esses fascistas que elegeram Bolsonaro e outros aí, e eles investiram na necessidade da não política, sendo que a política é o que nos salva. A política não é uma política partidária necessária, mas a política grandiosa, onde nós vamos discutir os projetos nacionais. Você veja bem, nós tivemos uma pandemia onde teve um ministro da Saúde, um general, que disse que não sabia o que era SUS. O cara é ministro da Saúde e não sabe o que é SUS. Aonde nós chegamos ao extremo da não política, disso que nós estamos conversando aqui, no meu ponto de vista, no fundo, que é esse projeto do engenheiro do caos. Ou seja, eu espero que agora a gente volte a discutir política lato sensu, as políticas que interessam, um Brasil que interessa. Eu quero que alguém que vá cuidar da saúde, entenda de saúde, a cultura. Agora nós temos que fazer um movimento enorme para poder derrubar os 2 vetos do Bolsonaro, a lei do Aldir Blanc e do Paulo Gustavo, porque senão seriam tirados 6 bilhões da cultura. Eu digo que, nesse momento, nós temos um golpe em andamento. Não um golpe tradicional, que vai lá um general na televisão falar sobre AI-5, não. Mas é um golpe de destruição das instituições democráticas. Um golpe da cultura, um golpe da saúde, um golpe da educação. Então, isso é que eu acho de mais grave. Eu acho que todo esse pensamento desses senhores que dominaram e dominam a discussão política hoje dos países como um todo, né, são pensamentos que querem tirar a política do cenário. E a nossa saída única é a volta à política, não a política partidária. Mas isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu nunca fiz política partidária. Estou fazendo política com você. Estou na Itália, deixei de estar num almoço onde poderia estar com pessoas que eu amo e adoro, para vir aqui para falar para Minas Gerais, para falar para Curitiba, para falar para o Brasil sobre o quê? Sobre política, sobre sustentação democrática, sobre o país, sobre o mundo, enfim. E por isso nós agradecemos. Mas vamos fazer o primeiro intervalo. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, não saia daí. A gente fazendo essa discussão muito forte com relação não só às garantias, mas também desse novo momento político que a gente está vivendo, mas que a gente precisa ter essa resistência como está muito presente na fala do Cacá e está muito presente também aqui no Cultura Geral nesses 7 anos. É um programa realmente de resistência. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição.
Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando esse grande intelectual brasileiro, Cacai, advogado, criminalista, intelectual, pensador, né, junto com todos nós, para tentar, de alguma forma, criar essa resistência forte contra tudo isso que a gente está vivendo. Cacai, Teodoro Adorno voltou muito à cena aqui nesses estudos, principalmente que eu tenho feito, até para sedimentar as entrevistas que eu tenho feito aqui no Cultura Geral, tem uma parte dele, dos estudos de Adorno, da Escola de Frankfurt, que fala do empoderamento dos imbecis, né, vamos dizer assim, dos idiotas, né? Não era bem esse termo, mas a gente tem que bater nesse contexto, porque tem que ser tudo muito direto, né? Esse empoderamento que existiu empoderamento dos medíocres, né, que ele fala, é uma ameaça constante que a gente tem vivido nesse período. Quais são as saídas que a gente pode enfrentar, que a gente pode ter para enfrentar tudo isso, né? Fortalecer as instituições, o debate como a gente tem feito, você já falou aqui ao longo da entrevista até aqui nesse momento, mas também o debate público, né? Descendo um pouco desse... Eu falo que tem um campo... Também Adorno fala muito isso, sobre esse campo acadêmico, tem que descer um pouco, né, para as bases de novo, né, para as comunidades, tentar trazer essa leitura para as pessoas que são mais simples, para a gente conseguir ter sucesso nesse enfrentamento. É por aí, Cacai? Eu acho que essa proposta dele de poder falar de uma forma mais compreensível, vamos chamar assim, ela é fundamental para todos nós em qualquer área, né? Quer dizer, o empoderamento que se faz dos idiotas, e eu repito aqui o que eu disse aqui no meio da conversa, né? Quer dizer, o Nelson Rodrigues falava que nós vamos perder porque os idiotas vão vencer porque são muitos, não pela qualidade. É impressionante a quantidade de pessoas hoje que defendem com veemência ideias completamente estapafúrdias, ideias nazistas, ideias de claramente um racismo estrutural. Isso espanta, assim. Acho que é uma coisa importante que a gente traga essa discussão para o dia a dia. Veja bem, eu hoje li um texto, repito aqui, que me impressionou muito, dizendo que o brasileiro, na realidade, ele, em boa parte, ele traz em si essa misoginia, esse racismo estrutural, esse ódio aos pobres. E isso está cada vez mais evidente. Porque quando você tem um governo fascista, e eu fui um dos primeiros que usei o termo fascista para esse governo, até nazista, eu friso, embora seja ainda criticado, você começa a desnudar as pessoas. Aquela pessoa que antes não tinha coragem de se assumir racista, ela assume através de apoio a algumas decisões. O Brasil hoje está muito dividido. Eu comecei a sentir o Brasil dividido de forma muito violenta. Claro que sempre foi dividido, divisão entre a pobreza e a riqueza, não estou dizendo sobre isso não, porque isso é uma coisa óbvia. Mas quando nós defendemos a ADC 43 da presunção de inocência, eu fiquei muito espantado. Eu corri o Brasil inteiro, fiz durante 2, 3, 4, 5, 8 meses palestras no Brasil inteiro, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. O Brasil estava dividido ali, entre um Brasil que queria manter uma estabilidade democrática e um Brasil que queria passar por cima e ser um país mais punitivista. E aí, a partir daí, e a partir da criminalização que ocorreu com a política, especialmente com o Lula e com a base, a entourage do Lula, vamos chamar assim,
nós começamos a ver um país extremamente dividido. Isso é de uma tristeza, para mim, intrínseca, uma coisa impressionante. Porque nós temos um país que, pela primeira vez, nós estamos vendo sair do esgoto algumas figuras que têm prazer em defender aquilo que existe de pior no mundo. Quer dizer, quando você tem... Eu defendo isso, tenho escrito sobre isso. O sistema presidencialista, o presidente da República tem um poder simbólico muito grande. Quando você tem um presidente que é racista, que é fascista, que é claramente um cidadão que tem problema sexual, que ele é um impotente, sei lá o que é um homem que está no armário frequentemente com observações machistas de quem certamente tem uma impotência sexual, alguma coisa nesse sentido. Você tem um cara desse, aquilo passa uma mensagem para as pessoas mais fragilizadas e que o seguem, que é terrível. Eu nunca tinha imaginado viver, eu tenho 64 anos de idade. Sou um libertário, sou um homem que vivo da poesia, que vivo... para mim, o mundo é muito mais possível ser vivido nesse mundo mais teórico do que, às vezes, no dia a dia mesmo, mas eu vivo no dia a dia também, sou um homem prático. O Brasil chegou no fundo do poço porque o líder brasileiro, o presidente da República no seu presidencialista, é um fascista, misógino, racista, estruturalmente, e que passa essa mensagem. Será que as pessoas não conseguem imaginar o que é você disputar um menino que está lá com 15 anos, com 20 anos, que não tem formação política, que não tem formação ideológica, e que vê todo dia um homem com essa fragilidade intelectual, moral, fragilidade moral, é um indigente intelectual. Ele está destruindo as bases do Brasil. É isso que nós temos que discutir. Por isso que eu digo que nós temos um golpe em curso. Qual é o golpe em curso? É o fim da cultura, é o fim da educação, é o fim da esperança, é o fim. É o fim. Então, meu querido, eu acho que o nosso momento agora é de resgate da nação. A única saída que nós ainda temos é no dia 2 de outubro. E não é segundo turno, não. Nós nos unimos para tirar esse projeto fascista que está dominando o país. Porque a proposta que está sendo instalada, que está sendo instigada, que está sendo estabelecida, é a proposta de destruição do humanismo. É raríssimo você ver uma oportunidade e viver isso. Eu estou vivendo um embate, eu faço um embate diário, contra o fascismo, contra o fim do humanismo. E nós estamos do mesmo lado. Nós temos que partir para Minas Gerais, lembrar Tancredo lá da tribuna dizendo Minas Gerais, liberdade é o seu nome, e nós temos que partir para Curitiba, que infelizmente está com esse ranço direitista que apoiou o Moro num dado momento, mas Curitiba não merece ser vista como uma cidade lavajatista, para poder viver o real momento nosso, que é de um embate democrático, de tentativa de salvação da civilização. Essa aqui é a questão. Repito, pode parecer chato. Nós estamos lidando com um problema entre civilização e barbárie. Cacai, o Christian Dunker, numa entrevista que nós fizemos aqui, ele deixou uma frase emblemática. Num determinado momento, ele falou assim: nós precisamos entender como que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas. Né? E nós vivemos esse momento agora, que é isso que a gente está vivendo, que é uma realidade, né? E nós tivemos esse ataque, né, de um bolsonarista contra um petista que foi no aniversário da pessoa e matou a pessoa porque ela estava com a decoração toda da festa dele, com os retratos do Lula e tal. É disso que a gente está falando aqui. Eu acho que a gente pontuar isso é muito importante, pontuar isso, porque é disso que a gente está falando, desse neofascismo, dessa construção violenta que a gente está vivendo.
Como que a gente faz para entender isso também, Cacá? E assim, apesar de todo esse embate que a gente está tendo e tal, mas essa frase do Dunker ficou muito clara, e você que está nessa trincheira há muitos anos, talvez possa nos ajudar, não a resolver o problema, esse pensamento, mas ajudar a construir também um pensamento a partir dessa fala do Dunker. Como é que nós conseguimos e como é que nós vamos desarmar esse Jesus que está atrás das armas? Eu hoje recebi uma mensagem que me impressionou muito, que é exatamente nessa linha que você pergunta, que é o Bolsonaro com um violão fazendo o violão de arma. Como se dissesse assim, mesmo na música, mesmo na arte, existe um fascista que pode estar instrumentalizando. É isso que você está dizendo, na verdade. Eu recebi isso hoje. Isso me tocou muito. Porque nesse episódio do assassinato desse guarda civil lá de Foz do Iguaçu, eu fiquei muito impressionado com várias circunstâncias. Eu sou advogado criminal, só faço na vida advocacia. Primeiro que ali há um claríssimo objeto do crime foi, sem dúvida nenhuma, a motivação política, não tenho dúvida. Não se conheciam, a rua era uma rua sem saída, o cidadão chegou primeiro lá, provocou, deixou a mulher, voltou armado, deu 2 tiros e matou, dizendo: aqui é Bolsonaro, um homem que estava... Eu fiquei muito sensibilizado. Ele estava do lado da filha dele, há 3 minutos atrás, comemorando um aniversário. Não tinha nenhuma manifestação político-partidária sob o prisma da exteriorização. Ele era PT, amava o Lula, estava lá com todo aquele aparato, um direito dele. Essa agressão é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Ela é muito maior. Claro que ela é gravíssima porque matou um pai de família, é gravíssima porque atentou contra a sociedade como um todo, mas aquilo é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. E nós temos que reagir. Aí vem uma política inacreditavelmente curitibana. Eu falo para Curitiba e peço a reflexão dessas pessoas, porque Foz do Iguaçu está em Curitiba, no Paraná. Em uma semana termina um inquérito sem sequer fazer perícia nos telefones, no aparelho físico do telefone. Quer dizer, a direita é tão emburrecida que ela, ou talvez tenha um critério de fazer o máximo do enfrentamento. Porque é óbvio que o raciocínio tem que ser que aquilo foi um crime político. Se foi político, motivo torpe, que é uma qualificadora. Aí o delegado diz: não, mas não existe na legislação uma qualificação de motivação política. Existe, sim, atrás do motivo torpe, a efetiva colocação necessária, humanista, de que aquilo foi uma motivação política. Porque isso é importante para a sociedade ver o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de terror, na realidade, de ameaças as mais diversas. O que nós recebemos de amigos que ligam preocupados: olha, se cuida, porque as ameaças políticas estão crescendo, está, no meu ponto de vista, absolutamente fundamentada nessa ação que matou esse rapaz em Foz do Iguaçu. E, meu Deus, ele estava com a família, ele não conhecia o cara que matou. Então, nós temos que ter a coragem de dizer que a motivação foi política, por isso motivo torpe, e que o término desse inquérito, em uma semana, teve uma motivação política também, para que a gente faça esse enfrentamento. O Ministério Público vai ter que se manifestar agora. O momento é de muita instabilidade. Muito. Eu estava no comício do Freixo, com meus filhos, minha mulher, lá no Rio de Janeiro, quando ao lado, poucos metros de onde eu estava, soltaram uma bomba, que é uma provocação. Nós não podemos ceder à provocação. Sabe o que é o mais difícil que a gente tem que fazer agora?
é descobrir como vamos enfrentar esse fascismo covarde, esse fascismo calhorda, sem nos omitirmos, sem sermos covardes, mas sem fazer a provocação. Mas nós não podemos nos omitir, porque o fascismo, posto como está, ele perdeu completamente qualquer limite, né? Ele agora mata, como matou esse guarda lá em Foz do Iguaçu, lança uma bomba contra o juiz que prendeu um ministro do Bolsonaro, lança uma bomba no comício do Lula e ontem fez uma provocação violenta contra o Freixo numa carreata, passeata que fazia pelo Rio de Janeiro. Nós não podemos nos omitir, não podemos provocar, mas não devemos ter medo desse fascista. É hora do enfrentamento. Vamos devolver esses seres teratológicos para o esgoto de onde nunca deveriam ter saído. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalo, a gente volta com a parte final do programa. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, para a gente encerrar essa entrevista super bacana. Um minutinho só. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente vai para a parte final dessa entrevista com o Cacai. Cacai, para a gente encerrar, podemos ter esperança? Deixa eu parafrasear isso em uma outra época, né? A esperança vai vencer o medo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Brasil não merece viver o que está vivendo. É muito bonito ver o que nós estamos vivendo por outro lado, né? Porque assim, o fascismo chegou, instalou, ocupou espaços, tirou o nosso ar, tirou a nossa possibilidade de sonhar, tomou até as nossas cores. Eu fui, talvez, o primeiro a escrever sobre a necessidade de voltar a usar amarelo e verde. Escrevi vários artigos sobre isso, porque nós não podemos perder essa identidade que temos. E acho que hoje... Desculpa. Acho que eu engasguei aqui. Não tem problema não, que a gente corta, se for o caso. Deixa eu tomar uma água aqui, porque... Só um minutinho. Por isso que gravar é muito bom, tá vendo?
É verdade. Engraçado que eu quase nunca repito, mas deu uma engasgada feia. Acho que é o limoncello. Tranquilo. Onde eu estava dizendo? Você estava falando das nossas cores, né? Roubaram até as nossas cores. Exatamente. Eu acho que é importante porque o fascismo tentou roubar nossa esperança, nossa alegria, até as nossas cores. Eu escrevi mais de uma vez sobre isso, a necessidade de nós nos posicionarmos. E acho que agora é extremamente importante, porque quando nos levaram ao córner, quando nos oprimiram ao extremo, quando o Brasil passou a sentir uma falta de ar real, não é aquela falta de ar que esse bandido do presidente imitou na morte de um cidadão na pandemia. É uma falta de ar da cultura, a falta de ar da educação, a falta de ar de uma pobreza intelectual. É muito interessante ver o Brasil ressurgir, fazer um enfrentamento. Olha, eu tenho andado pelo mundo, eu fiz recentemente palestra em Portugal, em Sevilha, participo de discussões em outros lugares, e é muito bom ver que existe uma perplexidade geral. O que aconteceu com o país? Por que vocês estão sofrendo tanto? Que país que vocês viraram? Vocês viraram, somos nós. Quem somos nós? Então, eu acho que esse resgate do Brasil profundo, do Brasil real, do Brasil que tem que fazer o enfrentamento com esses fascistas, ele de certa forma, nos alimenta. Eu acho que é muito importante. Eu tive um debate com o Ciro Gomes, e o Ciro me chamou para um debate, eu fiquei honrado de ir, e, ao final, eu disse a ele, falei, Ciro, eu entendo que os partidos todos e os candidatos devam sair candidato para poder marcar uma posição, discutir uma ideia, fortalecer. É assim que se faz a democracia. Não nesse momento. Não nesse momento. Esse momento é um momento de que todo democrata tem que entender que nós só temos uma saída, que é derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Disse isso a ele, porque eu acho que se nós ganharmos no primeiro turno, nós que eu digo o Brasil, não sou lulista nem sou petista, nós tirarmos esse fascista no primeiro turno, nós estaremos dando uma oportunidade ao país. Porque se tiver um segundo turno, e existe uma possibilidade grande de ter, que é assim que é o sistema democrático, esse cidadão vai questionar as urnas no segundo turno. No primeiro turno é mais difícil, os filhos dele terão sido eleitos, alguns governadores terão sido eleitos. O Brasil merece ter um pouco de tranquilidade democrática, econômica, social, política. Nós precisamos voltar não só a sonhar sem medo de ser feliz, mas a efetivamente buscar a felicidade. E a felicidade está necessariamente em terminar com esse projeto fascista que domina o Brasil há 4 anos. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Cacai, muito obrigado, sinto muito honrado, muito feliz por você nos ajudar a comemorar 7 anos do programa no ar, com essa resistência, com essa luta. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de entrevistar você, viu? Muito obrigado pelo carinho e, se possível, eu vou contar com você para frente também, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade. Bem, é uma honra para mim, especialmente falar para Minas Gerais, né? Eu sou um mineiro que costumo dizer que eu saio de Minas, mas Minas nunca saiu de mim. Sou apaixonado por Minas Gerais e tenho especial carinho por Curitiba, que é um lugar que eu vou sempre para falar, com todas as dificuldades do enfrentamento que fiz com a Lava Jato, mas sempre sou muito bem recebido. E falando para o Brasil, eu acho que a nossa esperança é exatamente fazer essa união que a gente faz de debate de ideias. Não sou dono da verdade, nunca pretendi ser, mas eu acho que tem um momento na vida em que nós estamos do lado do Estado Democrático de Direito, da civilização, e nós temos que lutar contra a barbárie. Obrigado a você. Uma honra para mim.
Muito bem. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa Cultura Geral. Beijo no coração e fique com Deus. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.